Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. A lição de hoje é uma lição de adoração cheia do Espírito. Essa expressão do Espírito mostra o que devemos ter para que a adoração de fato seja agradável a Ele. Eu não posso fazer ou realizar uma adoração particular. A minha adoração tem que ser cheia do Espírito Santo. E assim sendo, eu louvarei no Espírito Santo. Eu recebo dele e eu louvo por ele. Então, assim, isso me chama muita atenção porque me faz lembrar de um texto que Jesus chegou a dizer assim: vocês com os lábios me louvam, mas o coração está distante de mim. Então, quem louva a Deus com os lábios, mas não com o coração, não pode dizer que está louvando no Espírito. E aí existem alguns exemplos, né? Quem tem o hábito de adorar a Deus com a sua música, com o seu louvor, com o seu cântico, e pelo fato de ter uma dicção boa, né? Pelo fato de ter uma boa voz, e se aquilo na verdade não for para enaltecer a Deus, e no coração a pessoa souber que é um ato exibicionista, é um ato simplesmente de mostrar ou de se mostrar, Deus de fato conhece. Porém, a adoração de fato ela tem que ser cheia do Espírito Santo para que haja humildade, reconhecimento de que aquele louvor não é seu, mas é o louvor dele, reconhecimento que a desenvoltura, que o dom é ele que deu, logo você exalta a ele e não para si próprio. Lamentavelmente, irmãos, eu não vou entrar aqui na questão de música, de louvor, porque o assunto ele é um pouco extenso, mas muitos que louvam a Deus, lamentavelmente, acabam tirando a prerrogativa da adoração, fazendo com que mais a sua voz seja tornada conhecida do que a essência do louvor que está querendo se transmitir. Então, assim, aqui Paulo fala uma coisa que eu achei muito interessante. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração. Esses cristãos aqui, esse verso 18 a 20, é uma continuação dos versos anteriores. A gente deixa de ser para se tornar. Então, quem nos faz deixar de ser a vida velha é o Espírito Santo. E quem nos torna em uma nova vida é o Espírito Santo. E aqui nesse texto, o capítulo 2, capítulo 5, perdão, e o verso 17 de Efésios, o texto nos diz algo bem interessante. Efésios 5:17 diz assim: não hajam de forma insensata ou impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem, olha só, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, faça valer o que deve deixar de ser insensato, embriagado ou alcoólatra, ou aqueles que praticam o hábito de tomar bebida alcoólica, ou a expressão bebida alcoólica, ou a expressão de estar embriagado, ou estar, na verdade, com a mente ludibriada, enganada por si próprio, por aquilo que está, na verdade, sendo inserido em seu organismo. Aqui, quando Paulo dá essa ênfase, nos dá a seguinte advertência: deixe de ser para ser. Deixe de fazer para se tornar. E quando ele pede para com que se deixe isso, aí ele fala, mas sejam cheios do Espírito. E aí vem a parte interessante, a parte seguinte, né? Cante a si, perdão, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Verso 20. Por tudo deem graças a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, essas expressões aqui final, Deus e Pai e Jesus Cristo, mostra que a adoração ela envolve a Trindade. Ou seja, eu adoro a Deus por aquilo que o Espírito Santo fez em mim, e eu o adoro e eu o reconheço. Olha só, o que está aqui no capítulo 3 e o verso 19 de Efésios, o texto diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o Espírito Santo me faz ter a consideração, a consciência de que eu preciso ter o entendimento de Cristo e assim receber a plenitude de Deus. Nessa semana eu falei para vocês um texto que está em João, capítulo 4, e o verso 23, perdão. João, capítulo 14, e o verso 23, mostrando sobre a divindade fazendo parte da pessoa humana. Olha só,
Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Cristo está dizendo aqui que tanto o Pai quanto o Filho fará morada na pessoa através do Espírito Santo, que nós o recebemos graciosamente. Então, assim, uma coisa é certa: para a adoração ser completa, ela precisa estar cheia do Espírito Santo e louvando no Espírito Santo. É Ele que efetua em nós o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aqueles que assim o fazem terão muito mais eficácia em sua adoração do que de qualquer outra forma. E aqui o autor da lição termina dizendo assim, na expressão cânticos espirituais, o adjetivo espiritual grego é pneumáticos, destaca o papel do Espírito Santo na adoração, uma vez que o termo descreve canções inspiradas no Espírito Santo ou cheias. Só que me chama a atenção aqui, irmãos, são os verbos. Esses verbos no original grego, tanto que seja falar, cantar, louvar, agradecer e sujeitar, tem a ver como os verbos de ação. Ou seja, são verbos que são contínuos. Você que recebeu o Espírito Santo tem que recebê-lo amanhã, tem que recebê-lo depois de amanhã, tem que estar com uma conexão ininterrupta, porque é só dessa forma que haverá de fato um crescimento. Não tem como haver um crescimento sem uma ligação constante. Lembre-se que Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer. E tem um texto que eu separei aqui para vocês que diz assim, todas essas ações, no original em grego, são descritas usando uma forma verbal que indica continuidade, que em português são expressos pelo gerúndio, aquele que eu falei para vocês. Isto é, o cristão pratica essas coisas constantemente como um estilo de vida. Irmãos, que essa seja a nossa realidade. Que nós possamos louvá-lo como um estilo de vida, porque isso faz parte da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa, verdade, sujeição a Ele. E que Cristo nos encha de sua presença, que o Espírito Santo nos faça encher do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, a podermos te adorar na beleza de tua santidade, da forma como o Senhor quer. Que o nosso louvor, Senhor, não seja nosso louvor, mas que seja o teu louvor. Que saibamos reconhecer que sem ti nada podemos fazer. E nos enche, ó Pai, nos enche de tua presença. Enche-nos com teu Espírito e endireita os nossos caminhos, como diz o hino. E que assim, Pai, nós possamos ser de fato uma harmonia com toda a divindade e fazendo valer a tua vontade para conosco. Perdoa nossos pecados, nos dá um dia com a tua presença e livra-nos do poder do mal. Te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Adoremos a Deus em espírito e em verdade. Até o próximo estudo. Até logo.